E a declaração do general Heleno na transmissão, hein? Assunto aí que o Cláudio Humberto trouxe aqui na abertura do jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, né? Que tá ainda repercutindo bastante aí. Falou algum absurdo, Pedro? Acho que não. Alguma mentira, né? É o que a gente cobra aqui, né, Zé Paulo? Que não é politicamente correto, né, Cláudio Humberto? Não, e ele não deu a declaração pública, né? Ele foi pego ali numa conversa durante uma transmissão no Palácio do Planalto, né? Aí foi uma gravação, não me parece que ele tinha a intenção de vir a público para externar... Tornar isso público, né? Para externar essa opinião, né? Mas sabe que ontem, todo mundo ficou sabendo. Ontem à noite eu fui a um evento aqui que comemorou a posse da ministra Cristina Peduzzi na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Estava lá todo o mundo político, jurídico de Brasília estava lá. E estava lá também o general Augusto Heleno, entre outras autoridades, ministros, quase todos. Enfim, olha, raramente eu vi alguém tão festejado, tão cumprimentado, tão parabenizado por essa posição, né? Por essa, não podemos chamar nem de declaração, porque ele não a fez. Ele foi, na verdade, um desabafo ali, conversando com outros ministros. Mas ele muito sereno, assim, não ficava, agradecia, é claro, os cumprimentos, mas por longo período eu observei como a declaração dele soou bem até, sabe, na elite dirigente do país, né? E não apenas junto à população. As pessoas sabem disso, né? Sabem que da relação sempre muito problemática do Congresso Nacional com o governo, com os governos de uma maneira geral, seja qual for, né? O de Bolsonaro não foge à regra. A gente sempre fala assim, porque é preciso negociar com o Congresso. Essa negociação com o Congresso, esse é que é o problema, né? Porque eles conseguiram confundir a negociação política legítima com a negociação subterrânea, subalterna, né? Na moita, aquela negociação que acabou resultando no mensalão e outros escândalos aí que a gente assistiu ao longo dos últimos governos. Não houve vazamento, você vai colocar? Eu ia colocar um então trechinho aqui. É meio difícil de ouvir, né? A gente vai ter que traduzir, mas só dá para ouvir o pi no final, que é a melhor parte, né? Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Chantagearem a gente? Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Dane-se, mas não é dane-se, né? É outra coisa. Enfim, o general Heleno reclamou ontem do vazamento, né? Que ele diz são cada vez mais frequentes. Não houve vazamento, como o Pedro lembrou, né? O que houve foi uma transmissão da própria Presidência da República que captou esse momento que não deveria ter sido captado, evidentemente, mas uma vez captado, assim como aconteceu naquele episódio em que o presidente Jair Bolsonaro conversava, se eu não estiver enganado, com o Onyx Lorenzoni, falava sobre o governador do Maranhão, esses governadores aí de Paraíba, aquele do Maranhão não merece nada, também não foi vazamento, né? Aquilo é vacilo do diretor de TV da transmissão da Presidência da República, que deixa as coisas rolando quando elas não devem rolar, né? E aí ninguém segura mesmo, né? Acho que o general Heleno tem um ponto importante, que é o seguinte: orçamentos são cada vez mais engessados, né? Então você tem lá o dinheiro obrigatório para a educação, o dinheiro obrigatório para a saúde, um grande pedaço para pagamento de funcionários e aposentados. Isso em todos os níveis, municipais, estaduais e da União também. E sobra cada vez menos para investimento. E desse cada vez menos que sobra, na União, é cada vez menos mesmo para o presidente da República, seja ele quem for, tomar uma decisão, porque esse processo já vem desde o mandato do ex-presidente Temer. Então o Congresso Nacional vai cercando esse pequeno naco de orçamento que sobrou e o presidente da República se vê mesmo sem absolutamente nada a fazer, a não ser assinar papéis e determinar que seja cumprido aquilo que o Congresso Nacional decide. Acho que o general Heleno ressalta um tema que já foi colocado na ordem do dia pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que era de desindexar o orçamento. Ele mesmo diz, olha, vamos devolver o poder aos políticos. Então você decide, político, o que fazer com uma determinada quantia de dinheiro. Hoje em dia não é assim que as coisas funcionam. Mas acho que ele perde um pouquinho da razão quando usa os termos que usou. É verdade, sem saber que estava sendo transmitida a mensagem, mas se a gente incluir essa frase no ambiente de agora, é ruim, né? Não precisava. No momento em que... Bom, na noite anterior,
uma parte importante do governo, o general Ramos, o ministro da Economia, estavam na casa do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para negociar exatamente essa questão, para negociar o andamento das reformas. Aí vem o general Heleno e é captado dizendo, dane-se, para o Congresso Nacional. Não é bom. E além disso, acho que por mais que o Congresso Nacional tenha métodos que muitas vezes nós condenamos, ou figuras do Congresso Nacional tenha métodos que muitas vezes nós condenamos, também é inegável lembrar que desde o mandato do presidente Temer, do ex-presidente Temer, e no primeiro ano do governo Bolsonaro, várias coisas foram aprovadas. Muita coisa foi aprovada, inclusive a reforma da Previdência. Mas para além dela, dava para ser melhor? Evidente que dava para ser melhor. Mas vamos lembrar desde a reforma do ensino médio, a decisões da microeconomia, questões consideradas menores, a reforma da Previdência, agora a montagem da comissão mista da reforma tributária entre senadores e deputados. Então, é claro que é sempre importante botar um freio na fome de alguns deputados e senadores, mas ao mesmo tempo, quando o general Heleno dá esse tipo de declaração, fica essa impressão de que no Congresso Nacional só tem leão ou tubarão querendo um pouco de sangue. Agora, isso é histórico no Brasil, né, Rafael? Isso é histórico. O Jânio Quadros, por exemplo, ele não ficou no poder por quê? Porque ele não conseguia se entender e ele falava claramente que não iam levar nenhuma sugestão para ele, iam lá para pedir verbas, para pedir cargos, era isso que os políticos faziam. E favores, ele achou, até hoje, que, assim, dando aquele grito, né, ele voltaria nos braços do povo, que não aconteceu. Depois tivemos os dois impeachments, Collor e Dilma. Por que eles foram impeachados? Porque não negociaram. Não foi isso que aconteceu? Se tivessem negociado, estariam Mas a negociação, até o fim dos mandatos. A negociação, ela não necessariamente é ruim, né? A gente já teve exemplo de negociações ruins. Mas do jeito que eles querem é ruim. Então, mas aí tem de achar um ponto em comum. É difícil, é uma arte mesmo. Agora, se não, a gente chega a um ponto extremo em que o Congresso Nacional ou não serve para nada, ou você entrega todo o ouro para ele. E não pode ser nem de um jeito e nem de outro. Não dá para demonizar a negociação política. A negociação política é parte do jogo. A negociação política, por exemplo, para uma reforma política no futuro que eventualmente diminua o número de partidos. A gente não pode tirar isso como algo necessariamente pernicioso, porque sem a negociação política a gente só tem dois caminhos. Ou um presidente banana, não estou dizendo aqui que é o caso, mas estou imaginando hipoteticamente. Ou um presidente banana que se rende e não manda nada só para se manter como presidente da República e não sofrer um processo de impeachment. Ou então um presidente herói que resolve matar tudo no peito e vai para casa mais cedo. E o país não pode viver nem num extremo nem no outro, né? O problema é, como eu disse mais cedo, né? O problema é que o Congresso, ao longo dos anos, acabou desvirtuando, né? Essa expressão negociação política. A negociação no Congresso, na maior parte dos casos, não é apenas uma negociação de política no sentido de, olha, eu vou ceder nesse ponto, mas você tem que ceder naquele, no ponto da negociação em cima do projeto, do programa, da reforma, das propostas. Isso não tem mais, O que tem ali é o seguinte, se você não me der o que eu quero, eu vou ferrar com o seu projeto. Eu simplesmente vou tirar isso aqui que vai neutralizar toda a sua boa intenção, digamos assim, nesse projeto. É assim que funciona. Se você me der o que eu quero, aí sim a gente aprova o seu projeto. Esse tipo de negociação que é muito mais frequente, muito mais presente nas relações entre o Congresso e o Poder Executivo do que a outra, programática. A outra praticamente não existe, né? E quando o governante resolve comprar o Congresso, como aconteceu no governo Lula, por exemplo, através do mensalão, quando ele compra mesmo, com grana, com mala de dinheiro, né, entregue na mão do parlamentar, aí então a negociação deixa de existir mesmo, né? Simplesmente o Congresso vira uma casa que meramente referenda as decisões, os projetos, os desejos do Poder Executivo. Agora, quando o general Heleno diz isso, né, é claro que não ajuda de maneira alguma a melhorar o clima político, e muito embora ele não o tenha feito, enfim, para tornar público, mas, enfim, captou lá o áudio foi captado, a conversa foi captada em áudio e é inevitável o que aconteceu.
Agora, esses caras que vivem chantageando o governo, vi com reações de Madalena ofendida, olha, isso aí é um absurdo, imagina, isso é coisa de autoritarismo. Aí como o ministro é general da reserva, isso aí é um atentado à democracia. Não, o general reclamou de chantagem, não reclamou de democracia.